Oi, turma. Vamos lá, então, dar mais início a mais uma aula, né? Hoje vamos falar sobre soma dos termos de uma PG infinita, né? Vocês lembram que na aula passada a gente falou da soma dos termos de uma PG finita. Agora a gente vai tentar calcular a soma dos termos quando você tem uma PG infinitos termos, certo? Vocês lembram que na aula passada a soma de infinitos termos de n termos era o quê? A1 vezes a razão elevada a n menos A1 dividido tudo pela razão menos 1. Agora vamos tentar procurar uma fórmula para achar a soma dos termos quando você tem infinitos termos. Tipo assim, a gente vai pegar uma PG, por exemplo, se eu pego uma PG assim, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, infinitos termos. Será que é possível eu calcular, né, essa PG, a soma de todos esses termos? Será que é possível ou não, né? Essa é a minha pergunta. Então, olha só. Para a gente começar, a gente vai pegar uma PG onde a razão vai ser módulo, a razão dessa PG de módulo menor do que 1. Ou seja, por exemplo, a razão está entre 1 e menos 1. Então, para a gente poder calcular, a razão tem que estar entre 1 e menos 1. Sabemos que a soma dos n primeiros termos iniciais Sn é igual a 1 vezes a razão elevada a n menos A1 dividido pela razão menos 1. Agora, pessoal, aqui talvez vai entrar num assunto que vocês vão ver um pouquinho mais para frente em cálculo, tá? Que é a parte de limite. Eu não sei se o Oreste já entrou ou não na parte de cálculo. Mas é o seguinte, como a razão, o módulo da razão é menor do que 1, o limite dessa razão, quando n, o expoente aqui, vai para infinito, esse limite vai para zero. Em que sentido eu estou falando isso? Por exemplo, vamos supor que eu pegasse um meio. Quem que é meio ao quadrado? É 1 quarto. Certo? Se você fazer... Quem que é meio ao cubo? Então, ó, eu estou fazendo isso daqui, ó. Meio ao cubo. Quem que é meio? Eu comecei com meio, depois eu fui para meio ao quadrado, meio ao cubo, aqui, meio à quarta, 1 sobre 16, meio elevado à quinta, 1 sobre 32, meio elevado a 6, 1 sobre 64. O que vocês estão conseguindo perceber aqui? O que vocês estão percebendo aqui nesse cálculo aqui? O que vocês estão percebendo aqui? O que está acontecendo com essa fração aqui? O que está acontecendo? Conforme você aumenta o denominador, o que significa essa fração? Vai diminuindo. E aqui você está aumentando bastante. Se você fizer uma hora aqui, 1 sobre 2 elevado a 1000, vai significar o que isso aqui? 1 sobre 2 elevado a 1000. O que isso significa? Que esse denominador aqui vai ser muito grande, não é? Na hora que você fizer 1 dividido por esse número relativamente grande, cada vez mais ele está se aproximando do zero. Se eu fizer esse expoente ir para o infinito, ou seja, crescer muito, vai ir para o infinito, o que vai acontecer com esse denominador aqui? Também vai crescer muito, não vai? Ou seja, essa divisão vai se aproximar cada vez mais de zero. Só estou dando uma fala meio básica aqui, mas depois no cálculo vocês vão ver melhor. Então, como essa razão aqui está entre menos 1 e 1, como nesse caso que eu peguei meio, significa que o limite disso vai para zero quando o n tem infinito. Essa parte aqui, quando você fizer a razão ir para elevado ao expoente indo para infinito, essa razão vai para zero. Então, olha só. Vamos então calcular a soma de todos os termos. Vamos chamar isso aqui de S. A soma de todos os termos. Veja infinito. É a somatória do AN de n de 1 até infinito. Essa somatória. Isso daí nada mais é do que o limite dos SNs. Porque você está fazendo n ir para o infinito. É o limite dos SN. Agora, olha aqui, pessoal. Olha nessa parte aqui, ó. Quando você faz um n de n para o infinito, nessa parte aqui, o único termo que depende de n é a minha razão, não é? Só que a gente viu que quando o n vai para o infinito, isso daqui vai para zero. Então, teoricamente, isso aqui vai fazer o quê? Quando isso aqui for para o infinito, vai sumir. Então, vai sobrar quem? Menos A1
dividido por Q menos 1. Certo? Multiplicando por menos 1 aqui para arrumar aqui, então fica 1 dividido por 1 menos Q. Ou seja, a soma de infinitos termos da nossa progressão geométrica, de infinitos termos, vai ser A1 dividido por 1 menos a razão. Olha que simples. Agora, só uma observação: se a minha razão for maior do que 1, o módulo dela for maior do que 1, não vamos conseguir calcular a soma dos infinitos termos. Por quê? Porque essa soma ela não vai convergir, ou seja, ela diverge. Então a gente não consegue calcular a soma dos elementos. Então a gente só faz sentido em falar em soma dos termos de uma PG infinita quando a razão está entre menos 1 e 1. Se a razão for maior do que 1 ou menor do que menos 1, não dá para fazer, tá? Vamos pegar isso aqui, ó. Eu estou pedindo para calcular a soma dos termos desta PG. 1 terço, mais 1 nono, mais 1 sobre 27. Eu quero calcular a soma de todos esses termos. Então eu quero fazer isso aqui. 1 mais 1 terço, mais 1 nono, mais 1 sobre 27. Eu quero calcular todo mundo. Certo? Então, olha só, como essa razão aqui, como que é a razão disso? O termo da frente dividido pelo anterior. Como a razão aqui é 1 terço, então faz sentido eu usar essa soma, né? Porque a razão está entre menos 1 e 1. Faz sentido. Como a razão... E aqui eu preciso descobrir o valor do A1. Como a razão é 1 terço e o A1 é 1, então, quem vai ser a minha soma S? Não é A1 sobre 1 menos a razão? Quem que é o A1? 1. Quem que é a razão? 1 terço. Então fica 1 dividido 1 menos 1 terço, 2 terços. Quanto que é 1 dividido por 2 terços? 3 sobre 2. Então, olha só, se eu somar infinitos termos daqui, vai dar 3 meios, certo? Vamos ver mais 2 exemplos aqui. Vamos lá, vamos ver mais 2 exemplos aqui usando a soma dos termos de uma PG infinita, né? Lembra sempre lá, né, que a soma dos termos de uma PG infinita é quem? A1 dividido por 1 menos a razão, certo? Então vamos lá. Calcular a soma dos termos da PG2 menos 1 meio menos 1 quarto, beleza. Então, para mim calcular essa soma, eu preciso saber o valor do A1 e da minha razão, certo? Quem seria essa minha... O A1 eu já tenho que vale 2. E quem seria a minha razão? A razão basta fazer o quê? O termo da frente dividir pelo anterior. Menos 1 dividido por 2 é menos meio. Se você dividir meio por menos 1 é menos meio. Menos 1 quarto dividido por 2, menos meio. Então a razão é menos meio. Ah, lembrando que a razão aqui, o módulo dela tem que estar tem que ser menor do que 1, ou seja, está entre 1 e menos 1. Essa razão menos meio está entre 1 e menos 1? Tá, então beleza, eu posso calcular. Então quem que vai ser a minha soma? O A1 vale 2. 1 menos meio. Então isso aqui vai dar 2 dividido por 1 mais meio. 2, 1 mais meio é a mesma coisa que 3 sobre 2. Então isso daqui vai ficar o que? 4 terços. Então essa soma aí toda vai dar quanto? 4 terços. Agora vamos calcular a geratriz das dízimas. Tá? O que significa achar a geratriz? Ou seja, eu quero pegar essa dízima periódica e tentar escrever ela na forma de fração. Certo? Você tem uma dízima periódica e você escreve ela na forma de fração. Então vamos tentar escrever ela dessa forma, tá? Essa dízima periódica. Então vamos tentar encontrar a geratriz dessa dízima. O que gera essa dízima, né? Quem que é geratriz está falando? É o que vai gerar essa dízima periódica. Então vamos lá. O que é 0,14 está se repetindo tanto? Isso aqui é a mesma coisa que eu fizer isso, não é? Vocês concordam comigo? Ó? É 0,14 mais 0,0014 mais 0,00014
14 mais 0,00, deixa eu ver, 2, 4, 6, 0, 14, e assim sucessivamente. É a mesma coisa que eu fazer essa soma, tá? Estou pulando de duas casas, né? 14, 14, estou pulando. Isso daqui, esse 14, ele nada mais é, eu posso escrever ele, esse 0,14, como 14 sobre 10 ao quadrado. Esse daqui vai ser 14 sobre 10 à quarta, tá? Porque tem 4 casas depois da vírgula. Esse daqui 14 sobre 10 à sexta, 14 sobre 10 à oitava. Então, eu estou querendo saber, pessoal, quanto que dá essa soma, tá? Desses termos. Observe o seguinte, vamos pegar esses termos aqui, ó. Observe. Vamos colocar esses termos aqui, ó, numa forma de sequência. Então, eu vou deixar aqui, tá, pessoal? Isso aqui é o que eu quero calcular, essa soma. Observe o seguinte. Vamos colocar esses termos aqui na forma de sequência. Então, 14 sobre 10 ao quadrado, 14 sobre 10 à quarta, 14 sobre 10 à sexta, 14 sobre 10 à oitava, e assim sucessivamente. Se a gente observar isso daqui, ela é uma PG de termos infinito. É uma PG de infinitos termos. Onde a minha razão, para mim obter minha razão, basta fazer esse termo da frente e dividir pelo anterior. Então, se você pegar, por exemplo, vamos fazer isso. 14 sobre 10 à quarta, dividido por 14 sobre 10 ao quadrado, você vai ter o quê? Que 10 ao quadrado dividido por 10 à quarta é igual a 1 sobre 10 ao quadrado. Ou seja, a minha razão é 1 sobre 10 ao quadrado. Se minha razão é 1 sobre 10 ao quadrado de uma PG, observe, minha razão está entre menos 1 e 1. Isso daqui então nada mais é do que o quê? Essa soma aqui é a soma dos termos desta PG infinita. Então, para mim calcular isso, basta fazer isso aqui, ó. Então, ó, essa soma vai ser quem? Essa soma aí. Essa soma não é A1. Ah, e aqui, ó, quem que é o A1? 14 sobre 10 ao quadrado. Para mim calcular essa soma vai ser quem? O A1 dividido por quem? 1 menos a razão. O A1 quem que é? 14 sobre 10 ao quadrado. Dividido por 1 menos a razão, que é 1 sobre 10 ao quadrado. Certo? 10 ao quadrado é quanto? 14 sobre 100. E aqui fica 1 menos 1 sobre 100. Então aqui fica 14 sobre 100. Aqui 1 menos 1 sobre 100 é 99 sobre 100. Que é igual, aqui eu consigo simplificar. Isso daí é a mesma coisa que 14 sobre 99. Então se vocês fizerem 14 dividido por 99 na calculadora, vai aparecer exatamente essa dízima periódica. 0, 14, 14, 14, 14, 14, 14. Certo? Vamos fazer mais um aqui. Vou colocar aqui, letra B. Eu quero essa aqui, ó. 1,7, 1. Quem que é essa dízima agora? 1,7, 1. Observe o seguinte, pessoal. Que ele só começou a repetir depois do 7, né? Então, isso daqui é a mesma coisa, ó, que 1,7 mais 0,01 mais 0,001 mais 0,001 e assim sucessivamente. Que é 1,7 mais 0,01 é 1 sobre 10 ao quadrado. 0,001 é 1 sobre 10 ao
cubo, que 1 sobre 10 a quarta. É só ver quantas casas tem depois da vírgula, né? No caso tem 2, é 1 sobre 10 ao quadrado. Tem 3, 1 sobre 10 ao cubo. E assim sucessivamente. Então, olha só, pessoal. Eu quero calcular 1,7 mais essa soma aqui, ó, que tem infinitos termos. Se eu olhar para essa soma aqui e colocar numa sequência, isso vai ser o quê? 1 sobre 10 ao quadrado, 1 sobre 10 ao cubo. Eu vou colocar também a restringir. 1 sobre 10 à quarta. Se eu ver essa sequência, o que eu posso observar aqui nessa sequência? Aí, que é uma progressão geométrica, onde o A1 é 1 sobre 10 ao quadrado, e a minha razão, quando você pegar um termo da frente e dividir pelo anterior, vai fazer o quê? 1 sobre 10 ao cubo dividido 1 sobre 10 ao quadrado. Isso daqui vai dar 1 sobre 10. Então a minha razão aqui é 1 sobre 10. Então se a minha razão é 1 sobre 10, essa segunda parte da minha soma, essa parte aqui que eu coloquei aqui embaixo, aqui, ó, que é exatamente a soma dos termos dessa progressão. Exatamente a soma dos termos dessa progressão. Então basta usar o quê? Aquela fórmula da soma dos termos de uma progressão infinita. Que é qual? Isso aqui eu vou chamar de S. Ó. Quem que é o S? Não é A1 sobre 1 menos a razão? O A1 vale 1 sobre 10 ao quadrado. E aqui fica 1 sobre 1 sobre 10. Então fica 1 sobre 10 ao quadrado, dividido por 1 menos 1 sobre 10, fica 9 sobre 10. Só fazendo aqui, multiplicando meios extremos, né? Meios extremos, aqui vai ficar 10. Você simplifica aqui. Vai ficar, deixa eu ver aqui, 10. Fica 1 sobre... Não, vamos colocar 10 sobre 9 vezes 10 ao quadrado, né? Cancela aqui, vai ficar 1 sobre 10, 9 vezes 10 que é 90. 1 sobre 90. Beleza. Então, ó, essa soma aqui dá 1 sobre 90, mas eu tenho que somar 1,7. Então, ó, vamos lá, asterisco, de onde eu saí. 1,7 mais o S. Certo? E essa parte aqui é o S, que eu achei. Então é 1,7, pessoal, a mesma coisa que 17 sobre 10. E o S é 1 sobre 90. Achando o MMC aqui entre 10 e 90, é 90, né? E aqui 9 vezes 17 vai dar 153 mais 1. Então isso daqui vai ser 154 sobre 90. Então aqui, ó, se vocês fizerem 154 sobre 90, vocês vão achar 1,711, certo? Atividade. E como atividade do nosso capítulo 3, dá para vocês fecharem a lista, que é dos exercícios 29 a o 31, que vocês já conseguem fazer. Certo, pessoal? Então, até a próxima aula. Até mais. Vamos lá e não deixem de fazer os exercícios, hein?